Olá, meu nome é Valéria, eu sou irmã da Juliana e da Caroline e sou filha do Lauro e da Mercedes. É bom eu gosto de me apresentar assim porque a minha família é a minha base e é o que me faz viver a cada dia. É claro que além dos meus pais e das minhas irmãs, eu tenho meu marido, meus filhos, por quem eu vivo. Mas nesse momento eu quero falar um pouco da minha família núcleo, de onde eu vim, né? A minha mãe, Mercedes, é uma baixinha como eu, ela que é a pimenta. E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ela é uma pessoa muito batalhadora, muito lutadora. É a típica baixinha que leva fama sempre de correr pra lá e pra cá, fazer todas as coisas agilizadas. Essa é minha mãe. Ela é muito agilizada, mas muito mesmo. E eu tenho muito orgulho de ser filha dela. E sou filha do Lauro. O meu pai é uma pessoa muito amorosa, de quem eu também tenho muito orgulho de ser filha. Mas ele e minha mãe, eles são muito diferentes. Porque o que a minha mãe tem de agilizado, o meu pai tem assim, meio devagaroso, né? Ele é uma pessoa muito pacienciosa, muito alegre, não que a minha mãe não seja, mas muito, muito pacienciosa. Então, a minha mãe sendo agilizada como é o contraponto do meu pai nas coisas feitas de uma maneira calma, mais lenta, né? Mas isso sempre foi muito bom, porque dava equilíbrio, né? Para nós, enquanto família. E uma das lembranças assim que eu tenho muito viva da minha infância, é quando o papai juntava a gente na mesa depois do almoço ou da janta, ou um café da tarde, o que fosse, e começava a contar piada. Às vezes não era nem depois, era no meio mesmo, né? Tanto é que tem uma piada que é histórica, porque ele contava e aquela piada nunca acabava, né? E acabava ficando muito sem graça. E realmente era assim, a maioria das piadas do papai, elas não eram assim as mais engraçadas, né? Mas a gente escutava e ria, porque o meu pai, ele mal terminava de contar a piada, ele tava dando risada. Então a gente acabava rindo dele rir e não da piada. Eu sei que isso acontece com muita gente, né? Que conta piada, mas lá em casa isso sempre foi muito divertido. E é muito engraçado como que isso se perpetuou com os netos, né? Porque o meu pai, em qualquer momento que tinha assim, ele juntava as crianças e começava a contar piada. Aí ele contava piada e as crianças pediam para ele fazer isso, né? Então era depois do café, depois do almoço, juntava o vovô e as crianças e começavam a contar piada. Aí a gente não sabia qual que era pior, né? Se eram as piadas do papai ou as piadas das crianças. Mas é engraçado que o papai passou tudo para eles, inclusive o de rir da própria piada. Então, era uma risada total e isso nos contagiava. Por mais que não fosse sem graça, não fosse engraçado, todos nós acabávamos rindo, porque aquilo nos contagiava, aquela alegria toda, né? E isso foi assim até março desse ano. O que acontece é que em março desse ano, né, meu pai foi contagiado, né, acho que esse não é o termo correto, foi contaminado pelo coronavírus. Então, em março ele teve um resultado positivo para o vírus e ele ficou em casa, utilizando medicação, tudo conforme os médicos indicaram. Depois do 11º dia, o meu pai ele passou por complicações de saturação. Então, a saturação dele baixou e por isso nós precisamos começar, na verdade, desde o 8º dia, a ir para a UPA. Então, a gente tinha que ir para a UPA, fazia o medicamento, a oxigenação dele melhorava, daí ele tinha alta. Só que no outro dia acontecia a mesma coisa e assim foi durante 3 dias. O meu pai, o último sábado que ele passou em casa,
Ele teve uma alta na sexta, daí ele ficou o sábado em casa, e essa última alta foi com a condição de que nós tivéssemos oxigênio em casa para manter ele lá. Nós, por providência divina, conseguimos, e o meu pai ficou por lá. Ele teve a oportunidade de ficar, e as minhas irmãs e eu e minha mãe nos revezamos nos cuidados. Só que aí ele teve uma complicação na madrugada do sábado para o domingo, a oxigenação dele mesmo com o oxigênio baixou muito, e aí nós precisamos voltar para a UPA. Lá nós passamos um dia inteiro sendo atendidos, né, tendo toda a assistência necessária, só que, infelizmente, no final do dia, ou felizmente, né, naquele momento, o meu pai ele não teve alta, pelo contrário, foi indicado para internamento. E então, a partir desse momento, eu e a minha família, nós passamos a viver tudo que nós que nos compadecíamos de ver as pessoas passar nas reportagens da televisão, né? Primeiro nós conseguimos uma vaga, meu pai foi para o Hospital Zona Sul. Lá no Hospital Zona Sul, meu pai ficou 2 dias e aí nós passamos pela angústia de ter que esperar a ligação diária, né? Porque era apenas uma ligação por dia para passar notícia dele. Passamos por isso. Aí nós também tivemos, numa terça-feira, fomos chamados para o hospital. Aí, porque eles queriam nos dar a notícia pessoalmente que meu pai tinha sido entubado. E aí o meu pai foi entubado, mas nós podemos vê-lo. E ele estava bem, estava dormindo, bonitinho, mas estava bem. Mas aí, a partir desse momento, a gente precisou da vaga na UTI. Aí nós reunimos força de outras pessoas também, que não era só nossa. Montamos grupo de oração no WhatsApp e começamos a rezar muito por uma vaga de UTI. E ela surgiu. Em 2 dias nós tínhamos a vaga da UTI. Meu pai foi para a UTI do Hospital Coraçãozinho, onde eu tenho plena convicção que ele foi muito bem atendido, dentro de tudo que os médicos daqui da terra poderiam fazer por ele. E aí depois disso, meu pai ficou por lá por 7 dias, e numa madrugada a gente recebeu a ligação do hospital pedindo para que nós comparecêssemos lá. E aí nós tivemos a triste notícia de que meu pai havia falecido. Então meu pai, ele estava com 73 anos, era um homem com plena saúde, muito saudável mesmo. As pessoas os médicos que atenderam ele, que viram resultados de exame antes da Covid, que ele tinha feito 20 dias antes, se admiravam dos resultados. E aí, mas infelizmente o vírus vem, ele não escolhe, né? E o papai, ele não resistiu. Então, depois disso, nós ainda conseguimos fazer um velório para o meu pai. E esses meses, né, porque meu pai faleceu no dia 22 de abril, esses meses têm sido meses de superação, sem dúvida. Nós temos nos sustentado em família e nós temos tido muita força da minha mãe, que é uma pessoa muito batalhadora e que ensina pra gente, que não deixa a gente desistir dos nossos sonhos, que ajuda a gente a lutar para conquistar eles. Somos uma família muito piente a Deus também, de uma fé, de uma doutrina muito estabelecida. Acreditamos muito na presença de Deus em tudo que aconteceu durante todos esses meses, desde quando o meu pai foi internado até agora. E a gente tem se reinventado, se remodelado, tentado superar, porque essa superação da perda, ela é no dia a dia, e na nossa família, pelo menos, é no apoio que a gente dá um pro outro, que recebe um do outro. E assim, o papai, ele não soube ensinar a gente a contar boas piadas, né? Mas ele soube ensinar a gente a sorrir. E é isso que nos sustenta, que nos ajuda a superar essa vontade de sorrir, essa alegria de viver.
Então, a superação, ela vem muito da ajuda, da convivência de um com o outro, desse partilhar que nós temos tido na nossa família, né? Em acreditar, em tomar posse desses ensinamentos, especialmente acreditar no melhor, acreditar na alegria do outro e ter esperança, né? Nessa alegria que meu pai deixou.